Antes de tudo, prazer. Que bom, Muito obrigada por prazer. estar aqui comigo. É um prazer ter recebido esse convite. Comecei a maratonar o podcast, está muito bom. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Bom, quero saber de você, Isa. Posso chamar de Isa? Claro, fica à vontade. Também vou te chamar de Vicky. Pode, tá ótimo. Vamos falar um pouquinho então sobre o que é violência de gênero e por que a gente fala tanto hoje de violência de gênero, de violência contra a mulher. Tá. Acho que eu vou dar um passinho atrás e a gente vai falar então primeiro o que é gênero, qual que é a diferença entre sexo, gênero e por que existe confusão e a palavra hoje, gênero, ela é tão mal interpretada e tão mal vista. A gente tem uma questão biológica que é a genitália que a gente nasce, que é o sexo, né, biológico. Isso é uma questão que está relacionada à anatomia do corpo. O gênero, ele é um passo além e significa como as pessoas se comportam e se identificam na sociedade. Então, é como eu me sinto, como eu vivo as experiências do dia a dia. Então, ele tem uma conotação que tem a ver com a sociabilidade daquele lugar, que vai identificar características, comportamentos, atitudes, enfim, roupas e tudo mais de acordo com o gênero. Então, a gente tem o gênero feminino, o gênero masculino, e tem pessoas que não se identificam com o sexo que nasceram, né? E tem pessoas que não se identificam com nenhum dos gêneros, tem pessoas que têm um gênero fluido, que transitam entre um e outro, então o gênero tem a ver com isso. A partir do momento em que homens e mulheres têm características diferentes, isso não é um problema na sociedade. O problema vem a partir do momento que a gente atribui características e qualidades diferentes para homens e mulheres e vai hierarquizando isso. Por exemplo, desde o início da civilização, homens e mulheres tiveram perspectivas diferentes. Desde quando a sociedade era bem primitiva, catadores e coletores, a gente tinha mulheres muito mais com tarefas de coleta e homens da caça. Então, mulheres, em razão da gestação e dessa questão de estar mais sedentária pelas gestações, elas acabam ficando mais restritas ao ambiente de casa. E isso foi cada vez se intensificando mais à medida que a sociedade foi evoluindo e os sistemas econômicos foram mudando, até que a gente chegou, principalmente no capitalismo, e se intensificou a mulher dentro de casa, no espaço privado, e o homem no espaço público, com as tarefas que a gente valoriza mais e que tem mais poder dentro da nossa sociedade hoje. A vida pública, uma vida política, e também com o trabalho formal, que é aquele que gera dinheiro, né? Porque até hoje o trabalho doméstico, o trabalho de cuidado, ele não é visto como um trabalho que merece ser remunerado pelas pessoas que fazem isso dentro da família. Então, a violência de gênero, ela vem dessa diferenciação em que se atribui características e qualidades distintas para homens e mulheres, aquelas coisas que a gente fala que mulher tem instinto maternal, que ela sabe cuidar melhor, que homem é melhor para matemática, que homem dirige melhor, quando na verdade o que a gente vai ter em relação a isso? Não necessariamente é biológico, mas sim é um condicionamento social que aquelas pessoas repetem muitas vezes aquela tarefa e aí elas acabam desenvolvendo melhores aquelas habilidades. E essas características que são atribuídas como inatas para cada um, de acordo com o seu sexo, elas acabam tendo perspectivas diferentes dentro da sociedade e vão legitimando que o homem tenha mais poder e mais ingerência sobre a mulher. Então, a violência de gênero, na verdade, ela é uma coisa muito grande e ela vai se desdobrar de várias formas. Por exemplo, quando a gente diz, quando a gente fala numa divisão sexual do trabalho, que a gente vai falar que o trabalho produtivo, esse que é exercido fora de casa, é masculino e o trabalho doméstico e de cuidado, ele é feminino. E isso acaba sendo muito ruim porque vai ter impactos em várias esferas. Trabalhista, as mulheres ingressaram no mercado formal de trabalho com muito atraso, então a gente acessa cargos de forma muito distinta. A gente entrou na educação
tanto de base como superior, muito depois dos homens também. A faculdade só foi permitida para mulheres anos depois dos homens, pelo menos aqui no Brasil, e tudo isso vai gerando mais distância entre os espaços que a gente ocupa na sociedade. E tudo isso que é o senso comum, que não está posto, mas sempre foi assim, é uma forma de violência simbólica, porque a gente se acostuma com isso e a gente vai reproduzindo essas falas e esses comportamentos no nosso dia a dia. Por exemplo, uma mãe, quando pede para a menina ajudar nas tarefas de casa e para o menino não. E aí a gente vai demarcando de novo esses lugares, que ela vai ter que ajudar com os cuidados e que ele pode ficar vendo TV ou brincando com os amigos. Quando a gente diz que brincar de casinha, brincar de boneca, é uma tarefa de menina, e quando a gente diz que brincar de guerra, de carrinho e de outras brincadeiras que envolvam violência ou atividade física, é brincadeira de menino. Então, tudo isso tem a ver com esses espaços distintos em que homens e mulheres ocupam e que vai gerando essa desigualdade que, por consequência, gera uma violência. Se a gente pensar de por que isso está tão em voga, é porque começou a se constatar uma coisa, que o Brasil tem uma das 3 melhores legislações na proteção dos direitos da mulher, que é a Lei Maria da Penha, ela foi escolhida pela ONU como uma das 3 melhores do mundo, e da mesma forma a gente continua ocupando o 5º lugar no ranking de países que mais matam mulheres. Então a gente tem uma legislação, mas a gente não tem dentro da sociedade uma eficácia dessa legislação, porque as pessoas elas continuam reproduzindo essas microviolências. A gente há pouco tempo começou a falar sobre meu corpo, minhas regras, porque até então assédio e importunação sexual eram tidas como elogios. A gente objetificar uma mulher era tida como uma coisa boa para ela, porque ela estava sendo enaltecida pela sua beleza. Então, sempre houve uma violência como se o corpo da mulher fosse público e como se ela estivesse a serviço do prazer masculino que lhe dá liberdade para falar o que ele quiser. Porque, Vicky, vamos pensar ao contrário. Se a gente tivesse passando numa rua e ao invés de uma mulher fosse uma pessoa idosa, fosse uma pessoa obesa, a gente se sente no direito de olhar para a pessoa e falar: e aí, velho? E aí, gorda? E aí, gordo? E aí, não sei o quê? Não. A gente, agora, vem de uma mulher e, né, de um homem para uma mulher que vai falar sobre a tua bunda, sobre o teu peito, sobre a tua qualquer parte do teu corpo, e a pessoa nunca te viu e tá te transformando num pedaço de isso era ok, né? E a gente não questionava que isso podia ser uma ingerência indevida no corpo de outra pessoa. Então, eu acho que a mídia teve um papel muito importante por despertar essa conscientização e as pessoas entenderem um pouco que isso não é porque sempre aconteceu que está dentro da esfera do aceitável. Agora, a gente mudar esse padrão de comportamento é outra história. Aí é toda mais uma luta, mas eu concordo com você quando você diz que começa pela conscientização. Acredito que a mídia sim teve um papel importante, até porque agora a gente tem acesso a mais informação. Mas eu estava ouvindo um podcast, na verdade, ontem ou anteontem, e ele falava isso, é a época que a gente teve mais acesso à informação, mas que a gente está mais burro, porque a gente tem acesso a um monte de informação. E aí, a aplicabilidade de tudo isso, né? Saber não significa mudar o comportamento. Saber não significa que eu percebo também, muitas vezes, isso na minha vida. E aí, eu queria aprofundar com você nessa questão da violência simbólica. Por quê? Porque muitas vezes a violência física, hoje em dia, ela já é mais falada, a gente já vê, a gente já sabe. E a simbólica, ela é falada, mas muitas vezes eu vejo isso dentro do consultório. Nas minhas clientes, por exemplo, elas não reconhecem na vida delas. Elas sabem que existe algo estranho ali. Elas me dizem coisas do tipo: eu sei que esse comportamento não é legal, mas ele tem um outro lado tão bom, mas eu não quero que você pense mal dele. Uhum. E aí, quando você começa a escutar, você percebe que existe sim uma violência simbólica ali. Inclusive o gaslighting, né? Que é uma coisa que a gente tem falado muito, que é essa violência psicológica, através da manipulação,
da coerção mental. Como você vê isso, Isa? Hã, eu entendo que a violência simbólica, que é essa desqualificação da mulher perante o homem, é a que gera todas as demais violências, tanto a física quanto a psicológica, a moral, a patrimonial e a sexual, que são as previstas na Lei Maria da Penha, por exemplo. A gente muitas vezes não consegue nomear as violências, e esse é uma das maiores dificuldades de caracterizar, definir e conseguir reprimir. Então, precisar o que significa cada comportamento, a própria definição do que foi o gaslighting, do que é as várias expressões em inglês que a gente usa para nomear comportamentos tão comuns que a gente está habituada, ser interrompida, ter uma ideia usurpada por outro colega de trabalho e isso ser normalizado. Enfim, são expressões bastante importantes. E eu acho que é importante que as mulheres tenham acesso de informação a essas expressões para que elas consigam identificar o que está acontecendo com elas. Porque uma das questões mais importantes de toda essa manipulação é que a mulher se questiona se ela está louca, se aquilo está realmente acontecendo, será que eu estou exagerando, será que isso está acontecendo ou não? Porque são muitas vezes comportamentos sutis e sofisticados que a gente vai conseguir descrever e apreender o todo da situação quando a gente tem um acesso maior àquela mulher e ela consegue demonstrar, através de sucessivos exemplos, um comportamento repetitivo e reiterado. A manipulação decorrente do gaslighting, que acaba fazendo, não, mas tu não disse isso, mas tu tá ficando louca, mas tu, né, que a pessoa perde a referência, é alguma das formas de isolamento dessa mulher com que ela vai perdendo os fios do tecido social dela, com as amigas, com a família. Essa pessoa vai ficando isolada e a violência com a mulher, contra a mulher, ela um dos primeiros alertas é isso, em que aquele homem ele vai achando defeito nas amigas, na família, em qualquer pessoa que poderia alertar aquela mulher do que está acontecendo com ela. E ela sozinha não se dá conta e ela não confia mais no próprio juízo dela a respeito das situações, então ela fica cada vez mais enredada naquela situação. Outra coisa que eu acho muito importante falar é de que as situações que envolvem o gaslighting também muitas vezes estão associadas a outro tipo de violência que a gente não costuma falar muito, que é os tratamentos de silêncio, em que a pessoa se emburra e fica sem falar com a mulher durante longos períodos, né? E isso a gente vê que é um comportamento essencialmente masculino, que aquela mulher fica sozinha dentro de um relacionamento, que ela fica dias sem conversar com a pessoa que divide a casa dela, e o pior é que ela nunca sabe qual que foi o fio que desencadeou aquela situação. Ou às vezes é uma coisa tão sutil, às vezes é uma coisa que ela tem que ficar horas e horas analisando o que ela falou, o que ela fez, para entender o que desencadeou aquela situação, aquele comportamento contra ela. Então, são duas coisas que geralmente a gente vê junto, sabe? Eu vejo isso muito, muito mesmo dentro do consultório. Eu escuto muito essa questão do gaslighting associado ao tratamento de silêncio. Essas frases que você trouxe, que você falou, será que eu tô louca? Será que eu tô exagerando? Será que foi assim mesmo? Essa coisa de super analisar, elas me repetem e me contam os diálogos. Então, assim, mas eu falei isso, mas será que eu não deveria ter falado isso? E aí você vê também que muitas vezes elas acham que elas têm um problema de comunicação. Então, como que eu posso colocar meus limites de uma forma melhor? Como que eu posso falar para ele me entender? Você vê que ela já está num ponto que ela se duvida tanto, que ela parte do pressuposto que a culpa é dela. E a Uhum. gente nunca vai, né? Eu até gravei um podcast semana passada falando sobre isso numa parte, que é comunicação também é escuta. Você não tem como falar de uma forma melhor se a pessoa não estiver disposta a entender, se ela não quiser te escutar. Então, essa questão de te anular, te desvalidar, seja pelo silêncio, seja pela manipulação, seja por qual via for, ela é muito prejudicial. E cabe a gente, cada vez mais, infelizmente, porque isso não deveria acontecer, mas já que isso acontece, e percebendo e captando esses sinais. Né? Uhum. Então,
Olha, eu tentei comunicar isso de várias formas, eu tentei pontuar, eu tentei falar. Será realmente que sou eu que tenho um problema de comunicação? Será que realmente o problema está na minha fala, na minha expressão? Ou será que a outra pessoa ela não quer entender? Será que a outra pessoa o tempo todo distorce as coisas que eu digo? Será que a outra pessoa o tempo todo está tentando me convencer de que ela sabe mais sobre mim do que eu mesma, né? Então eu percebo isso muito. Você falou um E pouco das 5 violências. Ah, pode não, eu falar. só queria complementar que essas violências um pouco mais sofisticadas, em que não são ofensas diretas, não são ameaças diretas, são um pouco mais, precisa de um pouco mais de análise da pessoa, um pouco mais de atenção para ela perceber que aquilo é uma violência. Eu queria trazer duas coisas. A importância de um acompanhamento com uma profissional, né? Às vezes da saúde mental, uma terapeuta, ou uma pessoa que ajude essa mulher a fazer essa revisão, porque às vezes isso é necessário. Ela duvida tanto de si que ela fica repetindo aquele comportamento e ela não consegue sair. Mas a outra coisa é que essa é a principal porta de entrada para a condução das outras violências, porque a pessoa vai se sentindo tão tolhida dentro do relacionamento, porque ela nunca sabe o que vai desencadear uma briga, uma discussão, uma ofensa, ou meses sem conversar. Tava tudo bem, daí vira uma chave. Então ela tá sempre pisando em ovos e ela vai sendo conduzida para situações que, naturalmente, se ela mantivesse a liberdade de escolha dela, o poder de fala dela preservado em uma relação horizontal, elas muitas vezes não desdobraria nas outras violências. É muito incomum, para não dizer impossível, Vicky, que uma violência comece com uma agressão física. Ela começa geralmente de outras formas, a ponto daquela pessoa estar tão sozinha e sem recursos emocionais, financeiros e de independência, que ela tem dificuldades de sair daquele relacionamento, porque muitas vezes ela se sente responsável pelaquela violência que ela está sofrendo. Então, são várias questões que estão envolvidas, e por isso que é tão importante que as pessoas compreendam a dificuldade de sair disso, porque essa mulher, muitas vezes, ela é julgada quando ela faz uma denúncia, e ela tem receio de que ela não seja compreendida, o que de fato acontece, principalmente na delegacia, que acaba sendo a porta de entrada de muitas dessas mulheres, porque falta capacitação, falta pessoal qualificado, falta paciência para entender, porque um contexto principalmente de violência psicológica, a gente precisa entender o contexto que aquela mulher está. Não é um ato isolado, são vários atos que formam um conjunto de pressão, de intimidação, de coerção, em que ela não está livre ali para ir e vir, para falar o que ela quiser, para fazer as escolhas dela. Tem algum tipo de ameaça pairando sobre ela, seja física, seja financeira, enfim. Ah, tu tinha pedido para eu falar sobre os 5 tipos de violência previsto na lei, né? Então, a Lei Maria da Penha, ela é uma legislação lá de 2006, que veio após uma condenação internacional do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque o Estado brasileiro não tinha dado nenhuma resposta à Maria da Penha depois de 2 tentativas de homicídio pelo então marido dela. E aí, a legislação ela prevê 5 formas de violência contra a mulher. A primeira é a violência física, que envolve qualquer tipo de ofensa à integridade de uma pessoa, seja puxar o cabelo, seja sufocar, dar tapa, dar chute, enfim, todas essas violências, e que são as mais visíveis, né? Que é quando a mulher vai para a delegacia com o olho roxo ou machucada, e que isso abre uma série de desdobramentos que ela tem que fazer exame de corpo de delito, registrar tudo aquilo. Mas tem outras que elas deixam menos marcas e, portanto, elas são mais difíceis de serem comprovadas e levadas em consideração pelo sistema de justiça. A violência psicológica, ela envolve todo um contexto de medo, de perseguição, de intimidação, de coação. Então, ela pode ser uma ameaça, ela pode ser socar objetos, socar a parede, quebrar coisas, maltratar um animal de estimação na frente daquela pessoa, com a clara mensagem:
estou fazendo isso com esse objeto, com esse cachorro, mas a próxima pessoa pode ser você. Ou tipo, não me irrita que olha o que eu faço. Então, pode ser uma ameaça direta, se tu fizer isso, eu vou isso, e pode ser um mal direto para a pessoa ou pode ser para si mesmo. É comum que homens digam: se tu me deixar, eu vou me matar, né? E isso também é uma forma de violência psicológica, porque está deixando aquela mulher paralisada e inviabilizando que ela consiga fazer uma escolha livre, porque responsabiliza ela por uma atitude extrema de outra pessoa, né? Tem a violência moral, que tem a ver com os xingamentos que a pessoa recebe. Tu é uma fracassada, tu é burra, se não sou eu, tu não vai ser ninguém. Que vão desqualificando aquela mulher, que vão reduzindo ela a uma condição de dependência daquele homem, seja financeira, seja em relação à autoestima, à imagem dela. Ele vai menosprezando todos os atributos dela, como se ela não servisse para nada, que vai atrelando cada vez mais a mulher àquele homem, né? Ela lembra que a gente está num contexto em que ela já está muito sozinha, sem vínculos de afeto, e ela não vê em outras pessoas nenhum apoio. E a gente tem que lembrar que um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, que está permeado de violências, ele não é ruim o tempo todo. Ele tem momentos bons. E esses momentos bons costumam ser muito intensos e fazem com que essa mulher, muitas vezes, uh, reveja, vá de novo para aquele lugar que será que eu não estou exagerando? Porque às vezes ele faz isso, mas em outros momentos ele faz isso. Então, o que, que é? É a lua de mel do ciclo do relacionamento, né? Do ciclo de violência. Que a pessoa pede desculpa, ela diz que vai mudar, ela dá presença, ela faz manifestações públicas e ostensivas de carinho, tanto que muitas vezes as mulheres que chegam para mim no escritório falam assim: ai, ninguém vai acreditar em mim, porque na frente de todo mundo ele me trata bem, ele me elogia, ele me dá presentes, ele me dá flores, ele faz um jogo de sedução muito significativo, e em casa a situação é totalmente outra. Então, esses são medos que elas trazem, né? A outra é a violência patrimonial, no sentido de que pela essa dinâmica que eu coloquei no início, que historicamente os homens foram colocados como provedores e as mulheres como cuidadoras da casa, ainda hoje existem famílias em que o homem ganha mais do que a mulher. Na maioria dos casos isso ainda acontece. E por toda essa dinâmica deles estarem também mais associados à habilidade com contas, com gestão, com finanças, eles ficam no controle e na gestão das contas comuns da casa. Tanto é comum a gente ver mulheres que têm conta conjunta ou que transferem todo o salário para o homem para ele fazer essa administração e elas não sabem quanto que se gasta por mês na casa, quanto que o marido ganha, elas não sabem qual o patrimônio delas. E aí, no momento, né, de separação, essa violência se intensifica muito, porque ela acaba não tendo acesso ao patrimônio dela. Então, vai desde ele não pagar pensão para os filhos, né? Não pagar pensão para ela quando é o caso, não dividir todo o patrimônio que foi adquirido durante o casamento, colocando esse patrimônio em nome de terceiros, laranjas, colocando dentro da empresa para evitar de dividir. Então, são várias técnicas que a gente acaba vendo desse esvaziamento patrimonial para evitar uma ameação justa no momento do divórcio. E também impedir que essa mulher trabalhe muitas vezes e depois dizer que vai dar tudo, que não precisa trabalhar, e aí depois não valorizar o trabalho dela dentro de casa e dizer que ela não tem direito a nada, porque tudo foi fruto do trabalho dele. Então, são várias formas, várias construções que colocam essa mulher sem acesso ao patrimônio que ela teria direito e sem não só o acesso, mas também sem a ciência. Muitas vezes ela não tem noção da administração da casa e por isso ela não sabe nem onde começar a procurar onde estão esses bens. E a última violência que a lei traz, a Lei Maria da Penha, é a violência sexual. Então, é todo aquele comportamento masculino que tende a impedir a liberdade sexual daquela mulher.
seja para realizar qualquer ato libidinoso, não precisa necessariamente ser uma penetração vaginal, né? Mas pode ser outros atos sexuais preliminares, enfim, que ela não tenha consentido. E isso é importante que se fale, porque tem gente que acha que por estar num relacionamento amoroso, seja um namorado, seja um casamento, isso autoriza que o marido exija sexo e ela tenha que prestar essa atividade sempre que for exigida, porque faz parte do casamento. Não, e tudo bem, o Brasil ele é muito retardatário em relação a isso, porque a partir só de 2005 ou 2009, agora não me lembro, que tem uma legislação que vai falar sobre o estupro marital, que dentro de um casamento pode ser considerado estupro quando a mulher não consente com uma relação sexual. Então, toda vez que houver uma negativa ou que não houver o consentimento explícito, porque a gente também tem que pensar nos casos em que essa mulher está dormindo, em que essa mulher está embriagada, em que essa mulher tomou um remédio, ela não está respondendo por si, o corpo dela não está a serviço do marido se ela não está podendo aproveitar, porque aí ela está sendo transformada num pedaço de carne para satisfazer um desejo sexual de outra pessoa. E o sexo ele tem que ser bom e satisfatório para as duas pessoas, porque senão essa mulher está sendo usada a favor de outra pessoa. Tem a ver também com a negativa de métodos contraceptivos, por exemplo, não vai tomar pílula, ou vai tomar pílula, transaram, vou te obrigar a usar uma pílula no dia seguinte porque eu não quero uma gestação agora, sabe? Tem toda esse contexto que envolve alguma restrição dos direitos sexuais e reprodutivos dessa mulher. Isso é muito interessante, né? E eu quero puxar uma coisa que você falou que é muito importante, que é essa questão do que é consentimento, né? Então, consentimento, se a pessoa está bêbada demais, ela não pode consentir. Se a pessoa está dormindo, isso não é consentimento. Se existiu pressão e coerção mental, se você deu aquela forçadinha, não, vai, faz, isso também não é consentimento. Então, a gente precisa olhar para isso e entender, porque o que eu mais recebo quando a gente fala de violência sexual, de abuso, é aquela área que a gente chama de área cinzenta, onde, porque eu não gritei, porque eu não me debati, porque eu não berrei que não, mas será que então eu deixei? Será que então ele não percebeu? Gente, é claro que percebeu, não tem isso, né? A gente precisa tomar muito cuidado com esse discurso de que porque eu não gritei, não me debati, não fiz alguma coisa, que eu não fui violentada. Então foi, né? É importante a gente ter essa clareza de que o consentimento ele não é só o sim, né? O consentimento, a gente sabe quando está acontecendo e quando não está acontecendo. Então, é muito importante a gente ter essa clareza que se você foi pressionada, se você disse que não, 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 até cansar, e ele daí chegou uma hora que você ficou em silêncio, isso sim entra na questão do abuso da violência. Se você congelou, porque daí o que a gente precisa falar? A gente precisa falar dos mecanismos cerebrais. Então, quando a gente ativa esse sistema simpático, é luta, fuga ou congelamento, né? É instintivo. Às vezes você dissociou, às vezes você não conseguiu gritar que não, porque o seu corpo, o seu sistema nervoso congelou como um mecanismo de defesa, de proteção. E isso não significa que a pessoa não percebeu o que ela estava fazendo, que ela não sabia, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão do consentimento. Ah, mas ele não sabia. Ah, mas ele não percebeu. Então é um assunto muito delicado, né? Eu queria falar sobre isso, que a gente de fato tem dificuldades de entender os contornos do consentimento. E isso volta para aquilo que a gente estava falando no início, sobre a diferença entre os comportamentos que se espera de cada gênero e o que se valida como aceitável. Como a gente tinha desde o início, então, o homem, colocando como biológico a questão hormonal ou da virilidade, era uma pessoa que tinha
uma atividade sexual mais intensa e era comum que sentisse mais desejo. E das mulheres, em contrapartida, se esperava recato, se esperava, né, que elas fossem discretas, que elas fossem virgem, inclusive, muitas vezes por casamento ou por uma relação sexual. Então, sempre aceita uma experiência sexual masculina variada e da mulher se espera que ela não tenha tido a mesma experiência. E a partir disso, a gente sempre tem na nossa sociedade que a iniciativa masculina ela deve acontecer para dar início ao cortejo e cabe à mulher trazer dificuldades a isso. Então, muitas vezes, ela dizia não, e aí o homem, sabendo que talvez ela queria, mas que às vezes aquilo faz parte de uma imposição social, acabava insistindo até que ela dissesse sim. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como o contexto histórico interfere nessa dinâmica do consentimento que, por anos, os homens entenderam, e as mulheres muitas vezes se comportaram dessa forma, que elas precisavam dizer não da primeira vez para que, ai, porque é feio transar no primeiro encontro, porque daí perde o respeito, se perde o encanto, então tu tá entregando aquilo que o homem busca e aí tu, né, não vai ser mais valorizada. Então, hoje ainda, quando a mulher diz não, existe muita desconfiança daquele homem de que será que ela não tá querendo dizer sim e eu tenho que dar uma insistida? Então, essa é a primeira questão. Não. Se ela disse não, isso não significa que é um artifício dela para que eu insista até que ela diga sim, ou não significa que ela tá dizendo não para fazer um charme ou que ela tá querendo mesmo assim. Primeiro, respeitar o não que é dito de forma verbal. A outra coisa é entender que o consentimento ele pode ser retirado a qualquer momento. Não é porque eu estou ficando com uma pessoa, que eu fui para casa com ela, que eu estou na cama com ela, que eu estou pelada com ela e de repente eu me sinto desconfortável, eu sinto que eu não estou afim, que eu não estou preparada, N motivos, e eu digo eu não quero mais, que todo o caminho que eu já percorri até agora autoriza aquela pessoa a continuar se eu não quero mais. Então, o abuso ele existe dentro de relacionamento, ele existe contra profissionais do sexo também, porque elas também podem dizer que elas não querem, então isso é importante que se fale. E outra coisa também é que o consentimento ele precisa ser expresso. Não é porque ele não houve uma negativa que a gente vai presumir que tenha havido consentimento. Então, nos casos que a pessoa está dormindo, que ela está embriagada, que ela está drogada, que ela está fora do seu estado normal para dar o consentimento, não existe permissão de sexo. Tanto que nesse momento a gente fala de estupro de vulnerável. E essa é uma das maiores dificuldades quando a gente está falando de estupro, porque não se nega a relação sexual, se nega o quê? Que houve essa negativa ou que não existia condições para ela consentir. Então, muitas vezes o homem ele vai atacar essa mulher e toda a história pregressa dela para legitimar que houve um contexto em que ele entendeu e era legítimo que ele entendesse que ele podia continuar. Muito triste, né? Isso. Você me escreveu aqui também uma coisa que me deixou curiosa, que é a violência obstétrica. Eu sei que ela não entra pelo que você falou na Maria da Penha. Me conta um pouquinho mais sobre isso, Isa. Sim, existem outras duas violências que, embora não estejam previstas na legislação da Maria da Penha, elas estão rondando a parte quando a gente fala de direito das mulheres, porque são violências que acometem mulheres. Uma delas é a violência institucional, que ela veio, inclusive, prevista depois da lei do caso da Mariana Ferrer, né, que todo mundo acho que teve acesso, que ela foi bastante humilhada e ofendida numa audiência pelo juiz, pelo promotor, pelo advogado da defesa do réu. Então, isso é bastante comum que aconteça com mulheres vítimas de violência sexual e vítimas de violência doméstica. Porque se invalida o que ela diz, se exige dela que ela recrie, reconte e reviva a história de uma violência absurdamente traumática, sem levar em conta todos esses mecanismos mentais e de defesa que a mulher possui para tentar esquecer aquilo,
se dissociar daquela experiência, que talvez possa trazer mais elementos que as pessoas desconhecem, e aí exigem dessa mulher um relato coerente, linear, com muito detalhe, sem ter conhecimento do que isso gera de implicação para ela. Se estima que no Brasil, a mulher que é vítima de uma violência sexual, por exemplo, ela vai ter que contar a sua história 8 vezes dentro do início de um processo que começa lá numa delegacia até o final. E isso pode gerar uma dor imensa para ela, porque são pessoas que ela não tem nenhuma afinidade, nenhum relacionamento, nenhuma sensação de segurança anterior, e vão ser questionados detalhes íntimos daquele dia, sem nenhum cuidado, sem nenhuma empatia, né? Então, a violência institucional está muito relacionado com o sistema de justiça e com as pessoas que deveriam acolher e dar resposta satisfatória para essa mulher, e por uma ausência de capacitação, por uma ausência de cuidado e, de fato, de considerar que isso é importante, acaba revitimizando e acentuando o trauma que ela viveu. E a outra violência que é importante que se fale é a violência obstétrica de fato. Esse conceito ele foi criado aqui na América Latina e ele tem a ver com as experiências de parto que essa mulher é submetida. Então, por isso que ela é uma violência de gênero também. E a violência institucional, embora ela não esteja colocada numa perspectiva de gênero, existem dados de pesquisas que vão apontar que as mulheres são as maiores vítimas também, principalmente nesse contexto de violência doméstica e sexual, porque elas estão muito fragilizadas, muitas vezes elas vão para a delegacia desamparadas e elas não conseguem colocar limites ou elas mesmas fazer esse movimento de dizer, olha, só um pouquinho. Então elas acabam sofrendo essa forma de violência de forma reiterada. E a violência obstétrica, ela é todo aquele comportamento praticado por profissionais da saúde. Não precisa ser necessariamente o médico, pode ser enfermeira, pode ser qualquer pessoa do hospital que esteja envolvida com aquele momento de pré-parto, parto e pós-parto imediato, que vai gerar uma situação de humilhação, de restrição de liberdade indevida, que vai dizer para aquela mulher para ela parar de gritar, vai negar a analgesia, vai amarrá-la na cama, vai negar o acompanhante do parto, que é um direito da mulher e que pode ser qualquer pessoa, a escolha dela não precisa ser necessariamente o genitor, porque a gente tem que considerar a realidade de mães solo que existem no Brasil e que muitas vezes aquela mulher não tem um relacionamento com aquele homem que é o pai da criança. Então, são uma série de comportamentos que vão interferir numa boa experiência de parto e retirar dessa mulher a autonomia do parir. Vão restringir o movimento, vão restringir o que ela pode comer, o que ela pode beber, sem nenhuma justificativa médica plausível. Mas a maioria das situações tem a ver, de fato, com as ofensas e com a exposição que é dada para aquela mulher. Por exemplo, em hospitais escola, em que os estudantes vão lá no meio de um parto para observar. Então, que aquela mulher é submetida a diversos exames de toque por pessoas que ela não conhece, por vários estudantes, observando aquele momento de vulnerabilidade extrema, em que ela está num momento muito íntimo e num momento muito de conexão consigo mesmo, em que muitas vezes ela vai estar pelada, em que muitas vezes ela não tem controle do corpo, tamanha a dor que ela está vivenciando. Então, são vários contextos em que essa mulher foi tirada do centro do processo de parto e aquele controle da situação foi dada para o médico, para outras pessoas que vai decidir o que é melhor para ela naquele momento, como se alguém pudesse desejar mais aquele filho do que aquela mulher. Então, esse é o contexto da violência obstétrica. Muito legal você ter falado isso. Eu estava lendo alguns estudos naquele livro Mito do Normal, do Dr. Gabor Mate, que é bem interessante, que ele fala sobre isso, né? E ele conta vários casos, inclusive o caso de uma mulher que sofreu muito em relação a isso, porque ela não queria fazer uma cesariana e os médicos obrigaram ela a fazer uma cesariana, sendo que não tinha nenhum fundamento nessa decisão, enfim.
tem vários casos, ele inclusive conta que tem um estudo de mulheres pretas que as mães e os bebês morrem 2 a 3 vezes mais no parto. Então, além de tudo, tem o recorte de gênero e tem o recorte de raça De também, que é raça. muito Uhum. delicado, né. A gente tem aqui no Brasil o caso da Aline Pimentel, que foi também uma condenação internacional pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Inclusive tem um podcast que vai falar sobre a história dela, que foi uma mulher negra, né, que morreu depois da negativa de uma assistência hospitalar. E aí tem muito também a questão dos estereótipos. Que pessoas pretas sentem menos dor, então que a mulher ela pode suportar uma dor sem analgesia, que ela tem que sofrer muitas vezes. E aí tem muito a ver com o conhecimento e com o cenário brasileiro de parto. Hoje a gente é o segundo país no mundo que mais faz cesáreas. E cesáreas que não têm indicação de serem feitas. E isso está inserido dentro de várias coisas, uma perspectiva econômica, de tempo, da disponibilidade dos médicos, e muitas vezes a mulher não tem autonomia no momento que ela chega naquele hospital, naquele centro de saúde, de fazer uma escolha livre, porque ela é bombardeada com informações que são de conveniência do plano de saúde, do médico, e não necessariamente a melhor escolha para ela, porque ela não tem todas as informações que ela precisava para ter a melhor escolha, sabe? Total, isso é muito triste, né. Ô Isa, eu queria te perguntar e te falar, né, a gente falou muito dessa questão da violência, num geral, e principalmente dessa violência mais sofisticada, mais difícil de identificar, essa violência que ela parece mais camuflada, né. O que você falaria para essas mulheres que estão sofrendo esse tipo de violência? Qual conselho você daria? A primeira coisa, eu acho que é ter esse amparo de uma psicóloga, de uma terapeuta, uma psiquiatra, porque muitas vezes essa mulher ela está muito fragilizada emocionalmente, ela não acha que é possível viver sem aquela pessoa. O que eu observo muitas vezes é uma dubiedade em relação ao agressor, porque às vezes ela está tão afastada dos laços de afeto originais dela, sejam amizades, colegas, familiares, que ela acha que aquela pessoa é a única solução, e aí ela vai relativizando todas as violências que ela sofre, porque talvez não seja tão ruim assim, porque tem o lado bom, porque, sabe? Então, que ela tenha esse apoio para fortalecer a autoestima dela, porque o caminho para sair de um ciclo de violência ele não é fácil, ele não é curto. Para enfrentar um processo de divórcio, quando tem filhos, um processo que envolve disputa de guarda, fixação de pensão, ou até mesmo um processo penal em que vai processar a pessoa por um crime que ela cometeu, ou pedir medida protetiva, não é algo simples de ser feito. Então, precisa desse fortalecimento. E muitas vezes, se essa mulher numa decisão de ímpeto, faz uma denúncia e aí depois ela volta atrás, essa denúncia pode ser utilizada por ela, contra ela pelo agressor, para castigá-la, para, né, para tentar dar uma lição. E ela precisa fazer isso sempre de uma forma estratégica. Então, a minha indicação, o meu conselho é, primeiro, ter um acompanhamento de uma psicóloga ou de um terapeuta, e segundo, buscar o auxílio, as informações com uma advogada da confiança dela, para que ela saiba como fazer isso de forma estratégica. A não ser que ela esteja num grau de violência física que coloque a vida dela em risco, que aí ela precisa sair de casa. Daí sim não tem o que fazer, a gente pega e sai e deixa tudo para trás, sai com os filhos e o resto a gente busca depois, porque não vai se colocar em risco. Agora, se é o caso de uma violência patrimonial, se é uma violência psicológica, a minha sugestão é que aquilo a gente tente blindar essa mulher dessa ingerência da violência e preparar o caminho para ela sair dessa relação. Por que eu falo isso, Vicky? Porque muitas dessas mulheres estão num contexto de dependência financeira bem significativa. O Brasil ainda não tem uma estrutura suficiente para dar amparo para essas mulheres e seus filhos numa casa de acolhimento, ou colocá-las em
posições de trabalho que elas consigam se sustentar por si, então elas precisam, sair dessa relação com o mínimo para se sustentar, porque até que a justiça se movimente para dar esse amparo para ela, pode ser que seja um tempo muito significativo para ela esperar, porque ela tem que dar alimento para os filhos, ela tem que, né, ela tem que viver, e aí muitas vezes ela acaba desistindo disso, ela acaba voltando para casa, voltando para aquele ciclo de violência e acaba sendo castigada por ter tentado sair. Então, eu acho importante essas duas observações. Muito bom, muito obrigada. Eu amei o nosso papo. Queria que você contasse para quem está escutando a gente onde elas podem te encontrar, como elas podem saber mais do seu trabalho. Vicky, primeiro eu quero, né, agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer quem está nos ouvindo. Acho que é cada vez mais importante a gente falar sobre a violência e suas diferentes formas, porque a violência ela é uma tecnologia que ela vai se modificando com a evolução da sociedade. Então a gente precisa entender isso, que a forma como era praticada há anos atrás vai se modificando e vai se adaptando. Inclusive a tecnologia da internet, a gente vê hoje pornografia da vingança, várias coisas que a gente não tinha antes, né? Mas o meu trabalho na internet é muito de informar mulheres, porque eu vejo no escritório que muitas delas não saem de relacionamentos abusivos por medo dos direitos que elas vão perder. A guarda do filho, não vai ter como sustentar, não vai ter direito ao patrimônio por sair do relacionamento. Então, no meu Instagram é voltado para informação, é @adv para mulheres. Eu só represento mulheres, né, em situações de violência, em processos de divórcio, em situações de direito de família. E aí a gente busca discutir uma gama de situações que são corriqueiras a essas mulheres e que talvez se elas tivessem uma informação, elas podiam tomar uma decisão com mais assertividade ou menos tempo, não precisariam ficar tanto tempo numa situação que é desfavorável para elas. Ah, muito obrigada. Eu vou deixar o link para o seu Instagram aqui embaixo e espero ter você mais vezes aqui comigo para a gente conversar. Seria um prazer, eu fico à disposição, Vicky.